Meus queridos alunos, vamos conversar agora sobre uma grandeza física muito importante chamada de capacitância. Perfeito? O que é a capacitância? Bem, gente, todos os corpos, vocês lembram muito bem, nós já conversamos sobre isso, eles podem adquirir carga elétrica. Como que eles adquirem carga elétrica? Ou recebendo elétrons ou perdendo elétrons. Perfeito? Então, todo e qualquer corpo, então, por exemplo, vamos imaginar aqui um corpo qualquer, tá? Olha só, um determinado corpo qualquer, tá? Esse corpo, inicialmente, ele é neutro e, de repente, nós vamos eletrizar esse corpo, digamos com carga positiva. Então, digamos que esse corpo, ele começa a receber aqui cargas positivas. Então, aqui está o corpo eletrizado positivamente, perfeito? Então ele está recebendo uma quantidade de carga elétrica positiva no caso. Muito bem, nós sabemos que todo corpo, quando ele recebe carga elétrica, ele adquire uma grandeza física chamada potencial elétrico, perfeito? Então nós lembramos que todo corpo eletrizado possui um potencial elétrico. Se o corpo é positivo, possui um potencial positivo. Se o corpo é negativo, possui um potencial negativo. Né? Nós estamos lembrando que o potencial de um corpo depende, na verdade, da quantidade de carga que esse corpo recebe. Maravilha? Então nós definimos a grandeza física chamada capacitância, que nós representamos pela letra C, como sendo a quantidade de carga que esse corpo recebe dividido pelo seu potencial. Isso é capacitância de um corpo. Então, na verdade, a capacitância ela é uma grandeza física que indica para nós o quanto de carga esse corpo consegue armazenar por volt, para cada volt. Então, veja, ele recebendo carga, ele está armazenando carga elétrica. Perfeito? Conforme ele vai armazenando carga elétrica, o seu potencial vai aumentando. Né? Então, a quantidade de carga coulombs por volts é o que nós chamamos de capacitância de um corpo. Todo e qualquer corpo possui a sua capacitância. A capacitância ela é como se fosse uma impressão digital do corpo, tá? Ou seja, é uma característica de um corpo. Cada corpo tem a sua capacitância. E um detalhe importante, a capacitância ela é sempre um valor constante. Por quê? Se a carga do corpo é zero, o seu potencial também é zero. Conforme a carga vai aumentando, o potencial do corpo vai aumentando. E conforme a carga vai diminuindo, o potencial vai diminuindo. Então, na verdade, a divisão dos dois vai dar sempre um valor constante. Então, cada corpo tem um valor específico de capacitância. Tá? A capacitância de cada corpo é um único valor. Ele só depende da geometria do corpo, da construção do corpo, porque, na verdade, não depende da carga, nem depende do potencial. Uma vez que a carga e o potencial são grandezas diretamente proporcionais. Aumentando um, automaticamente aumentamos o outro. Perfeito? Então, vamos lá. Unidade de capacitância. A unidade de capacitância, ela é a unidade de carga elétrica, a unidade de carga elétrica, dividido pela unidade do potencial. Né? Então, a unidade de um dividido pela unidade do outro. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Qual é a unidade de carga elétrica? A unidade de carga elétrica é o coulomb, não é isso? E qual é a unidade de potencial? É o volts. Né? É o volts. Então, na verdade, a unidade de capacitância nada mais é do que o coulomb por volts. Coulomb por volts, tá? Coulomb nós representamos pela letra C maiúsculo, ok? E volts representamos pela letra V maiúsculo. Então é coulombs por volt. Agora, isso é um sistema internacional, né, gente? Agora, é óbvio, coulombs por volt, ele recebe um nome especial.
né? Nós normalmente, quando nós vamos falar da capacitância de um corpo, dificilmente nós trabalhamos com a unidade coulombs por volts. Normalmente nós usamos o nome correspondente. E coulombs por volt recebe o nome de Farad. Farad, símbolo F maiúsculo, ok? Então, nós dizemos assim, olha só, 1 coulomb por volt, isto aqui é chamado de 1 Farad. F maiúsculo, tá? E esse F maiúsculo, ele chama exatamente Farad. Ó, F minúsculo, tá? Aí é escrito com letra minúscula, né? Farad é a unidade de capacitância. Então, por exemplo, tá? Digamos, então aqui um exemplo. Digamos que determinado corpo ele tem uma capacitância da ordem de 2 microfarad. Tá? Olha lá, essa é a capacitância de um corpo. Olha como é dado. Ó. O micro, 10 a menos 6, né? E farad, que é a unidade de capacitância. O que eu tenho que entender quando eu observar essa medida? Eu vou entender exatamente o seguinte. Esse corpo ele possui uma capacitância, ou seja, de 2, olha lá, 2 vezes 10 a menos 6, tá? 10 a menos 6, que é o micro, Farad coulomb por volt. Então significa, olha lá, coulombs para cada volt. Então significa o seguinte, para cada 2 microcoulombs de carga que eu coloco nesse corpo, o seu potencial aumenta de 1 volt. Ou, para cada 2 microcoulombs de carga que eu tire desse corpo, o seu potencial diminui de 1 volt. Então a capacitância ela mostra quanto de carga elétrica, tá? Esse corpo pode armazenar por volt. Ou seja, quanto de carga que eu coloco no corpo, o seu potencial aumenta de 1 volt, ou quanto de carga, se eu tirar, o potencial vai diminuir de 1 volt. Né? Outro detalhe muito interessante que a gente pode observar é o seguinte, a capacitância, ela sempre será um valor positivo, obrigatoriamente, tá? Olha lá, a capacitância, ela sempre vai ser um valor positivo. Por que, peixe, que ela vai ser positivo? Sempre. Pelo seguinte, corpo que adquire carga negativa, adquire potencial negativo. Corpo que adquire carga positiva, adquire potencial positivo. Vocês lembram, né, lá da eletrostática que corpos positivos têm potenciais positivos e corpos negativos têm potenciais negativos. Então, quando eu dividir ambos, positivo por positivo, negativo por negativo, vai dar positivo. Então, a capacitância é sempre uma grandeza física positiva. Perfeito? Então, tá aí, gente, o que é, né, uma definiçãozinha do que seja a capacitância de um determinado corpo. A capacitância de um corpo qualquer, seja ele qualquer. Então, temos que guardar, primeiro, a capacitância ela indica o quanto de carga eu devo colocar no corpo para o seu potencial aumentar de 1 volt. Ou quanto de carga eu tenho que tirar do corpo para o seu potencial diminuir de 1 volt. Perfeito? Segundo, todo e qualquer corpo tem uma capacitância e a capacitância é sempre um valor constante. Não esqueça, isso aqui é constante. Por quê? Se a carga aumenta, o potencial aumenta, se a carga diminui, o potencial diminui. De maneira que para aquele corpo, essa divisão dá sempre constante. Tá? É uma característica de cada corpo. Então, cada corpo tem a sua capacitância, dado por um valor, e isso não muda. Se eu não mudar o corpo, eu não mudo a capacitância dele. Perfeito, moçada? Então tá aí a definição do que seja capacitância, tá? Agora nós vamos ver um caso especial, um caso específico, a capacitância de uma esfera. Isso é uma coisa que cai em prova, o cálculo da capacitância de uma esfera. Então vamos ver o seguinte, quer ver? Eu vou apagar aqui, uma vez que nós já entendemos o que é capacitância, tá? Então vamos lá. Olha só.
Muito bem. E nós vamos ver agora o caso específico da capacitância de uma esfera, tá? Então nós vamos ver agora para o caso específico de uma esfera. Então vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que eu tenho aqui uma esfera, um corpo esférico qualquer. Então vou colocar aqui, olha só. Vou tentar representar aqui para vocês uma esfera. Então, digamos que eu tenho aqui um corpo esférico, tá? Olha só, estou tentando representar, vocês já peço perdão aqui na minha falta de habilidade em desenho, mas para a gente poder ter uma ideia, ele seria uma esfera, ok? Essa esfera, logicamente, ela tem um determinado raio. Então você imagine aqui que ela tem aqui um determinado raio, tá? Olha lá. Muito bem, raio da minha esfera, ok? Legal. Vou eletrizar essa esfera positivamente, por exemplo. Como eu falei, pode ser carga negativa, tá? É que eu gosto do positivo, tá? Então vamos eletrizar ela positivamente. Então aqui, vou eletrizar a esfera, vou dar carga elétrica para a esfera. Vocês lembram que nós já estudamos em eletrostática, não é isso? O que acontece com uma esfera eletrizada, ok? Então imagine que essa esfera, ela recebendo uma quantidade de carga Q. Como qualquer corpo, a esfera, logicamente, por ela receber uma quantidade de carga Q, ela vai adquirir um potencial elétrico, né? Se ela receber uma carga positiva, adquire potencial positivo. Aí agora nós vamos lembrando, tá? Potencial adquirido pela esfera. Ó, potencial adquirido pela esfera. Potencial da esfera é igual a K vezes o valor da carga da esfera, com o sinal, né? Dividido pelo raio da esfera. Dividido pelo raio da esfera. Então, KQ sobre R, tá? Se a carga é positiva, essa conta dá positivo, o potencial é positivo. Se a carga é negativa, o potencial é negativo. Ok? Quem é, na verdade, então, aqui, quem é esse K aqui? Ó? Esse K é aquela constante eletrostática que no vácuo é 9 vezes 10 a nona. Tá ok? Então vamos lá. Então, no vácuo, ou no ar, né? No vácuo ou ar, tá? Nós temos esse K é o famoso K0, que vale 9 vezes 10 a nona, Newton metros quadrados por Coulomb quadrado. Tá? Beleza. Belezinha? Então tá. Então isso aqui é o potencial da esfera, que nós vamos chamar a partir agora de V. Vou chamar de V, tá? Potencial da esfera, vou chamar de V. Ok? Aí. Pronto, isso aqui nós lembramos. Qual é a capacitância da esfera? Então a capacitância da esfera, gente, nós podemos calcular. Então vamos lá. Capacitância, olha lá, capacitância, tá? Da esfera. Para qualquer esfera, nós podemos calcular a sua capacitância usando a formulinha normal de capacitância. Então o que seria? C igual a valor da carga recebida pela esfera, ou perdido pela esfera, né? É a carga que ela adquiriu, na verdade, né? A carga elétrica dela, tá? Dividido pelo potencial dela. Ô peixe, então quer dizer, posso usar essa formulinha normal? Pode, como para qualquer corpo, você pode usar essa formulinha. Agora vamos fazer uma coisa? No lugar do potencial, vamos colocar essa fórmula aqui. Vamos colocar isso aqui. Então veja como vai ficar, ó. Isso aqui é exatamente igual a carga dividido, no lugar do potencial, K vezes Q dividido por R. Olha só. Moçada, isto aqui é uma divisão de fração, tá certo? Como isso é uma divisão de fração, eu posso dizer que a capacitância da esfera é exatamente igual a... Como que eu divido fração? Eu multiplico a de cima pela de baixo invertida, ok? Então eu vou pegar a carga em cima e multiplicar pela de baixo invertida.
R dividido por KQ. Por KQ. Né? Ora, beleza. Ô, Peixola, Q em cima, Q embaixo. Maravilha, minha gente. Então, aqui, ó. Cancela. Olha que belezinha que ficou. Veja que redondinho. A capacitância da minha esfera nada mais é do que raio da esfera dividido pelo K. Então, como nós havíamos dito a vocês, quando nós falarmos em esfera, tá? Eu tenho duas maneiras para calcular o potencial da esfera, o potencial próprio dela. Ou eu uso esta fórmula aqui, que é a nossa definição normal, olha lá, que é a definição de capacitância, ou eu uso R sobre K. Quem é esse R? O R é o raio da esfera, ó. É o raio dela, tá? Quem é o K? É a constante eletrostática, que no vácuo ou no ar é igual a 9 vezes 10 a nona. A gente lembra que normalmente nós vamos estar com a esfera no ar, né? Então normalmente esse K vai ser o 9 vezes 10 a nona. Perfeito? E aqui vai ser o raio da nossa esfera. Unidade da capacitância, Farad normalmente. Tá? Então observe, gente, um detalhe aqui importante, algumas coisas bem interessantes que dá para a gente notar, né? Veja que esse K é um valor muito grande, 9 vezes 10 a nona, tá certo? O raio, normalmente, se der aí, vamos pegar uma esfera de raio 20 centímetros, o tamanho da minha mão, né? Raio 20 centímetros, se é uma esfera desse tamanho. Se você dividir 20 centímetros por K, vai dar um número extremamente pequeno. Isso quer dizer que a capacitância dos corpos é um valor muito pequeno. Então, normalmente, você vai calcular a capacitância, você vai buscar a capacitância, você vai encontrar da ordem de milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb. É muito comum, milifarad, nanofarad, microfarad, tá? Farad, não é Faraday, é Farad, tá? Farad, esse F de capacitância. Tá bem, gente? Então tá aí uma ideia do que é uma capacitância para um corpo qualquer e mais especificamente, que é uma capacitância para a esfera. Maravilha? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre capacitores no próximo vídeo. Maravilha? Então vamos lá?